bom? É bom estar de novo com vocês, ainda que seja assim virtualmente. Para quem não se lembra, eu sou o Caco ou Carlos de Melo Neto. Eu sou facilitador de círculos de construção de paz e eu estive com vocês falando sobre os círculos de construção de paz e justiça restaurativa. Nesse vídeo, a gente vai tentar lembrar um pouquinho daquilo que a gente viu ao longo da semana em que nós estivemos juntos, para que vocês possam também recordar o que é um círculo de construção de paz, como é que eu faço para ser um facilitador, de onde é que eles vêm e para que eles servem. Tá? Então eu espero que a gente possa aproveitar esse tempo virtual juntos, lembrando um pouquinho da nossa semana. E aí eu queria começar lembrando que os círculos de construção de paz, eles vêm desse movimento que a gente chama de justiça restaurativa, que rapidamente falando, é uma justiça que tenta responsabilizar as pessoas não com a punição, mas com o cuidado. A preocupação da justiça restaurativa não é causar dor ao autor de um dano, ao autor de um erro, e sim cuidar da dor das vítimas que sofreram com aquele dano, aquele erro. Eu posso falar de justiça restaurativa em vários ambientes diferentes. Eu posso falar de justiça restaurativa nas escolas, nas comunidades, dentro do judiciário, em qualquer espaço onde uma pessoa possa machucar outra e por isso ser responsabilizada, eu posso falar de justiça restaurativa. Então, por exemplo, na escola, quando um aluno comete um ato de indisciplina, uma resposta tem que ser dada para aquilo, que pode ser um castigo, ele vai ser transferido, ele vai ser suspenso, ele só vai entrar com os pais dele, ou pode ser com um círculo de construção de paz para dar uma resposta diferente. Uma briga de família, um crime. Se um crime acontece, eu posso levar a pessoa para o judiciário para saber qual é a pena que ela vai cumprir, qual é o castigo que ela vai sofrer, ou eu posso fazer um círculo para que a vítima diga para o autor como é que ela gostaria de ser cuidada. Justiça restaurativa não é a mesma coisa de judiciário, é outra coisa, e para isso é que os círculos existem. E o que é a justiça restaurativa? Ela é esse modelo de responsabilização que tenta fazer com que a própria vítima diga como é que ela quer ser cuidada. Para usar os exemplos que eu dei, se eu estou na escola, não é a diretora que vai dizer o aluno vai ser suspenso porque xingou a professora. É a própria professora que vai chegar para o aluno e vai dizer, olha, não é medo de você que eu tenho. Quando você me xingou, eu não fiquei com medo de você. Então você ser transferido, você ser suspenso, isso nem me ajuda. O que eu senti quando você me xingou foi vergonha, eu me senti desrespeitada. Eu preciso que as pessoas aqui da nossa escola saibam que você me respeita. Isso é uma possibilidade que a gente pode construir dentro de um círculo. A mesma coisa, pessoal, aconteceria na justiça. Aqui em Fortaleza a gente faz isso. Aqui em Fortaleza, adolescentes que de repente cometem um furto, cometem um roubo, cometem uma ameaça, em vez de serem julgados por um juiz que vai dizer qual é a sentença que ele vai ter que cumprir, eles podem ser chamados para um círculo para que a própria vítima diga, olha, quando você me roubou o meu telefone, você não roubou só o meu telefone, você me roubou a minha coragem de sair de casa, porque eu até comprei outro telefone, mas eu não consigo mais sair para pegar o meu ônibus. E o que eu quero é que você me devolva a minha segurança de andar livre no nosso bairro sem que você vá me ferir. Isso é justiça restaurativa. Aqui está um resumo. Ela busca a reparação de dano, atendendo às necessidades legítimas da vítima, da comunidade, do autor, responsabilizando o autor com a participação da comunidade. E o que é que são os círculos? Os círculos foram a primeira forma de justiça restaurativa que a gente teve no mundo. Eles nasceram a partir da contribuição dos povos indígenas do Canadá e da Nova Zelândia. E antes de tudo, gente, isso é muito importante lembrar, tá? Antes de tudo, o círculo pretende ser um espaço seguro onde as pessoas possam se sentir à vontade para falar com verdade sobre temas difíceis. O círculo sempre vai ser um espaço para as pessoas e para cuidar das pessoas. Você que nessa semana, no nosso curso,
aprendeu a ser um facilitador, o teu papel é conseguir proporcionar para as pessoas esse espaço seguro. Tudo no círculo é intencional e a intenção do círculo é sempre cuidar das pessoas. E aí, como é que funciona o círculo? O que é que existe no círculo que faz ele ser um lugar seguro? Como eu falei, tudo no círculo é intencional. Nada que a gente leva para o círculo está lá à toa. O próprio fato da gente estar sentado em uma roda, em um círculo, como o nome bem diz, não quer só expressar uma forma geográfica, ou porque é bonitinho as pessoas estarem sentadas umas do lado das outras. A ideia de a gente estar sentado em círculo é para passar a mensagem de que todo mundo ali é igual. Não importa se eu sou adulto ou adolescente ou criança, não importa se na escola eu sou diretor, professor ou estudante ou familiar do estudante, não importa se na justiça eu sou juiz, promotor, advogado, vítima, acusado, todo mundo no círculo tem o mesmo poder de decisão e o mesmo espaço de fala. E para que isso seja respeitado, o círculo tem alguns elementos estruturantes. Lembra que a gente falou disso? O que é um elemento estruturante? É como a estrutura de um prédio. Se eu for construir um prédio, eu não posso só chegar e levantar a parede. Eu tenho que cavar um alicerce, eu tenho que colocar as vigas, as pilastras, eu tenho que amarrar, fazer a cinta para amarrar antes de levantar as paredes. Isso é o que faz com que o prédio seja uma casa, um prédio, seja uma estrutura sólida. Os elementos estruturantes são os que fazem com que o espaço seguro que a gente quer criar no círculo também seja uma estrutura sólida. E quais são esses elementos estruturantes? O primeiro deles é a cerimônia de abertura ou a cerimônia de encerramento. Lembra que sempre que a gente ia começar um círculo, a gente colocava um poema, ou colocava um vídeo, escutava uma música. A cerimônia de abertura é uma maneira da gente dizer para as pessoas: pessoal, o espaço seguro começou. Podem se sentir à vontade para falar com verdade sobre temas difíceis, porque tudo que a gente fala a partir de agora está protegido pelo sigilo. A gente não vai falar lá fora o que a gente está compartilhando aqui dentro, e está protegido pelos elementos estruturantes do círculo. Essa é a função da cerimônia de abertura. Tá, Caco, mas a pessoa chega e ela está no círculo e tem cerimônia de abertura, ela abre o coração dela e o círculo acaba. Aí ela vai embora e vai continuar abrindo o coração dela? Infelizmente, nem sempre o mundo lá fora é um lugar seguro. Então, do jeito que a gente diz para as pessoas: gente, confia na gente, pode falar o que tu quiser, que aqui é seguro, a gente precisa também avisar. O nosso lugar seguro, o nosso círculo, ele acabou. Então, quando tu sair pela porta, toma cuidado com o que tu fala e para quem tu fala, porque aquele compromisso que a gente assumiu, ele terminou. Para isso serve uma cerimônia de abertura, para isso serve uma cerimônia de encerramento. Outro elemento importantíssimo do círculo, outro elemento estruturante, é o centro do círculo ou a peça de centro. Lembra que quando a gente estava na sala de aula, estava todo mundo sentadinho ali, aí no meio tinha um tapete ou uma manta, aí em cima tinha uns papéis, uns livros. Isso é a peça do centro. Isso é o centro do círculo. Eu trouxe aqui até algumas coisas que nós usamos lá nas nossas aulas. O centro do círculo, ele tem que ter uma base. Eu uso, por exemplo, essa manta, e aí eu coloco a manta no chão. Em cima dela é que eu organizo os elementos do centro do círculo. E eu trago objetos que lembrem as pessoas sobre o que é que a gente vai conversar. Objetos que lembrem as pessoas o que é que as aproxima. Então, por exemplo, eu vou fazer um círculo numa escola. Eu levo uma coruja, que é um símbolo da educação, é um símbolo do conhecimento. Eu vou fazer um círculo com uma família, porque a família está com um problema dentro de casa e te procurou para conversar sobre esse problema com a ajuda do círculo. Eu trago objetos, bonequinhos, por exemplo, que lembrem aquela família. Né? Então, eu vou colocar no centro do meu círculo. Quando a gente conversou, vou fazer um círculo para ensinar as pessoas a fazerem um círculo. Eu trago o livro, No Coração da Esperança,
que é o livro que ensina a gente a nossa metodologia. Então, o centro do círculo, ele serve para nos lembrar, cara, o que foi que eu vim fazer aqui? Sobre o que é que a gente vai conversar? Isso é o centro do círculo. Lembra que eu falei que tudo no círculo é intencional? Quando eu trago uma manta, que tem vários quadradinhos de cores diferentes e formam uma manta só, isso também tem uma intenção. O que é que eu quero dizer com essa manta? É que nós, quando estamos no círculo, cada um de nós tem uma cor, cada um de nós é uma pessoa diferente, é de um jeito diferente. E ainda assim, nós formamos um grupo só, com uma manta só, formada por diferentes quadradinhos. Tudo que você leva para o centro do círculo tem que ter um sentido. Lembre sempre de emprestar um sentido para essas coisas, senão as pessoas podem se confundir e não saber direito do que a gente está falando. O centro do círculo, por fim, também tem a função de servir de descanso para a vista. Se eu sou tímido e não consigo olhar as pessoas nos olhos, ao invés de ficar me distraindo, olhando para qualquer lugar ao meu redor, eu estou olhando para o centro do círculo, eu estou olhando para aquela manta, e ainda que apenas com a minha expressão corporal, eu estou dizendo para as pessoas, gente, eu continuo aqui. Eu não estou distraído pensando em outras coisas, eu continuo aqui dentro do círculo. Isso é o centro do círculo. Tudo bem até agora? Estamos levando bem? Qual é o nosso próximo elemento estruturante? É o bastão da fala ou objeto da palavra. Lembra que eu falei que no círculo, não importa se eu sou a diretora da escola, professora, aluno, mãe, pai, todo mundo tem o mesmo poder, todo mundo tem a mesma oportunidade de falar. Isso acontece porque quando eu estou num círculo, não sou eu, não é você, facilitador, que vai decidir a hora de cada pessoa falar. Quem decide a hora de cada pessoa falar é o que a gente chama de objeto da palavra. O objeto da palavra, e aí eu vou lembrar de novo daquela semana que nós passamos juntos, eu trouxe muito esse passarinho, levei bola também, a gente, levou alguns outros objetos. Ele circula de mão em mão, e quando o facilitador faz uma pergunta para o grupo ou um convite, quem está com o objeto da palavra na mão pode falar, se quiser falar, pode ficar em silêncio para pensar no que quer falar. Se ela não quer falar, não tem problema, tudo bem. Ela pode passar a vez. Ela passa o objeto da palavra para quem está do lado dela e passa no objeto, ela passa a palavra. Lembrem sempre disso, gente. Tudo no círculo é um convite. Se a pessoa se sente obrigada a falar, mesmo quando ela não quer, mesmo quando ela está com medo, mesmo quando aquilo ali é constrangedor para ela, ela vai tentar inventar uma resposta. E aí, ao invés de dizer aquilo que para ela é verdadeiro, aquilo que ela realmente gostaria de falar, ela vai tentar dizer o que os outros querem ouvir. E não é para isso que o círculo serve. Vou repetir várias vezes. O círculo é um espaço seguro, onde você possa se sentir à vontade para falar com verdade sobre temas difíceis. E se eu estou sendo pressionado a falar, eu não vou conseguir, de fato, falar com verdade. O objeto da palavra pode ser qualquer coisa que vocês escolherem, contanto que seja um objeto seguro. A gente sempre leva alguma coisa macia, alguma coisa leve. Por quê? Porque às vezes, gente, um tema difícil mexe com as pessoas. É a família que está discutindo o que é que vai fazer com a sua casinha depois que o pai morreu. É uma turma que em sala de aula desapareceu o telefone do professor ou da professora. E aí a gente tem que discutir como é que a turma vai se comportar em relação àquilo, como é que a turma se sente em relação àquilo. Quando a gente fala de temas assim, é uma situação de constrangimento que eu no meu trabalho tive porque uma colega minha foi vítima de racismo. Quando a gente vai falar de coisas difíceis assim, ainda que a gente queira cuidar das pessoas, às vezes a emoção vem. E quando a emoção vem, eu posso me exaltar. Aí já pensou, se eu levo uma pedra como objeto da palavra, e a pessoa se exalta e joga a pedra, ela pode machucar alguém. E não é para isso que o círculo funciona.
O círculo é para cuidar das pessoas, não para machucá-las. Então escolham objetos da palavra seguros. Uma última coisa, tanto sobre o centro do círculo quanto sobre o objeto da palavra. Sempre tentem levar objetos que geram vínculo entre as pessoas. E nunca levem objetos que possam romper esse vínculo, que possam criar intriga, que possam criar discórdia. Eu até dei o exemplo, né? Pessoal, se eu for fazer um círculo de diálogo num time de futebol, vou usar aqui como exemplo o time do meu sogro, né? Eu vou fazer um círculo de diálogo no time do Ferroviário. O melhor objeto para levar para o centro do círculo é a bandeira do Ferroviário, porque é uma coisa que as pessoas enxergam e imediatamente elas se reconhecem umas nas outras. Olha, a gente está aqui porque todo mundo torce Ferroviário. Eu vou levar o tutuba, eu vou levar a bandeira do time, eu posso usar um bonequinho do tutuba como objeto da palavra. Aí vamos supor que eu vou fazer o mesmo círculo com o mesmo público, torcedores de futebol, mas em vez de ser dentro do clube do Ferroviário, eu vou fazer numa escola de Fortaleza. Aí eu levo a bandeira do Ferroviário para o centro do círculo. Quem não torce Ferroviário vai se sentir desconectado. Poxa, isso aqui não é para mim, porque eu torço o Ceará, não torço Ferroviário. Pior, eu levo a bandeira do Ceará, porque eu sei que algumas pessoas são de uma torcida organizada do Ceará, mas outras pessoas são de uma torcida organizada do Fortaleza, por exemplo. Eu posso estar ali trazendo uma rivalidade para dentro do círculo, que no futebol faz parte, a rivalidade faz parte do futebol, mas que no círculo não. Então, cuidado, quando forem escolher centro do círculo e objeto da palavra, cuidado para escolher objetos que geram um vínculo entre as pessoas e que não gerem discórdia. Cuidado principalmente com objetos que no Brasil, né, falem de religião, de futebol e de política, porque se eles geram muito vínculo entre quem é da mesma religião, ou para quem torce do mesmo círculo, para o mesmo time, ou para quem tem as mesmas ideias políticas, para quem não tem, isso gera muita confusão, pode gerar inclusive briga. Cuidado com isso, pessoal. Então, já falei da cerimônia, já falei do centro do círculo, já falei do bastão da fala, do objeto da palavra. O outro elemento estruturante é você. Né? Lá na nossa semana, era o papel que eu fazia. O papel de facilitador ou de guardião do círculo. O que é o facilitador? Como o nome está dizendo, é a pessoa que facilita aquela conversa. Lembrem que o facilitador ele não está lá para dar aula, para discursar, para resolver. Ele está lá para facilitar que as pessoas consigam falar e consigam se ouvir. Poxa, está tendo uma confusão aqui dentro da minha turma, porque teve uma briga entre dois colegas meus e está um clima ruim aqui dentro da minha sala. O facilitador não é a pessoa que vai dizer quem está certo ou quem está errado. Olha, João, você começou a confusão, José, você é a vítima aqui. Não é esse o papel do facilitador. O papel do facilitador é ajudar as pessoas que não estão conseguindo conversar sozinhas a estarem no mesmo ambiente em segurança para juntas resolverem seu problema. Então, de novo, facilitador não resolve, não responde, não palestra, não dá aula. O facilitador não está lá para emprestar a sua sabedoria para o círculo, mas para ajudar o círculo a encontrar a sua própria sabedoria. Outro elemento estruturante muito importante são aqui tem orientações, mas durante a nossa semana a gente chamou isso de linhas guia ou de valores diretrizes. Lembra que na nossa aula, quando a gente fazia um círculo, a gente pegava esses papeizinhos, passava de mão em mão e eu fazia uma pergunta. Qual a qualidade sua que você empresta para o círculo para que você se sinta bem aqui? Que compromisso você espera que a gente assuma para que você se sinta à vontade no nosso grupo? Isso são as orientações, os norteadores co-construídos, as linhas guia, os valores e diretrizes.
É importante que a gente escreva, ou de outra maneira, que a gente escreva, desenhe, coloque uma foto, mas é importante que a gente represente eles fisicamente, porque a gente vai colocar essas linhas guia no centro do círculo, junto com o resto das peças que eu coloquei ali em cima da minha manta. Para que serve as linhas guia e os orientadores? Eles são, grosso modo, eles são um acordo de convivência. Não chega a ser um acordo de convivência porque um acordo tem regra, e regra eu cumpro ou descumpro. E as linhas guia servem para eu saber o que esperar do círculo. Se eu coloco, por exemplo, que no círculo eu tenho que ter cuidado com o uso do celular, do telefone, e eu vejo alguém pegando um telefone, eu, facilitador, não vou interromper aquilo ali. Justamente porque não é uma regra. Se fosse uma regra, eu tinha que dizer, né? Cara, ó, descumpriu a regra, cartão amarelo. Não é essa a lógica. A lógica é que, poxa, o cara pegou o telefone, viu aquela mensagem, mas guardou e voltou a conversar, eu nem falo naquele telefone. Agora, ele pegou, começou a ver a conversar, a ver vídeo, e eu percebi que aquilo quebrou o vínculo dele com o grupo, aí eu interrompo o cara. Lembra que a gente colocou aqui uma linha guia de ter cuidado com o telefone celular? Nas nossas aulas, gente, eu lembro que aconteceu uma coisa bem legal. Um dia que nós começamos a conversar, nós fizemos um círculo, e aí um de vocês pegou o telefone e teve o cuidado de dizer, né, professor, é só porque a minha mãe está ansiosa em casa porque não sabe se eu cheguei. E aí eu só preciso avisar para ela que eu estou aqui, e que eu estou bem, e que eu estou seguro. O cara mandou a mensagem, né, aquela mensagem, né, ficou tranquilo que tinha mandado a mensagem, guardou e participou do círculo normalmente. Se ele não faz isso, pior, se eu obrigo ele a não fazer isso, olha, é uma regra, não use o telefone. Ele vai passar o círculo todo preocupado com a mãe dele, que não sabe que ele chegou aqui ainda. Ele vai estar até de corpo presente, mas a cabeça dele está na preocupação dele e não naquilo que a gente veio conversar. É por isso que isso aqui não são regras, isso são linhas guia. Aponta para onde tem que ir, né? Não necessariamente sim ou não. Os últimos elementos estruturantes, gente, eles são, vou de cima para baixo, tá? Eles são a decisão por consenso, não tem votação no círculo, a gente tenta sempre fazer acordos que não necessariamente são acordos que agradam todo mundo, mas são acordos que não desrespeitam ninguém. Eu lembro algumas vezes a gente discutindo, por exemplo, a hora de sair, né? Ah, professor, precisava sair um pouquinho mais cedo. E aí não, mas eu chego mais tarde, eu queria que terminasse um pouco mais tarde. E aí a gente faz o acordo, olha, a gente vai até às 4 horas, quem precisar sair antes não tem problema, mas sai em silêncio para não atrapalhar o resto. Eu não estou dizendo, pronto, agora acabou às 3 e todo mundo vai embora às 3, ou acabou às 4, todo mundo tem que ficar até às 4. O que eu estou construindo é um consenso que não obriga todo mundo a fazer a mesma coisa, mas não desrespeita as necessidades de ninguém. Isso é muito importante, gente, no círculo. Justamente, de novo, vou repetir, para que o círculo possa ser esse espaço seguro, onde as pessoas se sintam à vontade para falar com verdade sobre temas difíceis. A última coisa é a importância da gente contar histórias no círculo. Sempre que o facilitador vai convidar as pessoas do círculo a falarem, ele sempre faz perguntas e convites. E são perguntas que abrem um diálogo. É engraçado que muitas vezes a gente vai pensar uma pergunta e pensa naquelas palavrinhas, né? Por que você fez isso? O que é que está acontecendo? E se a gente parar para pensar, quando eu pergunto por quê, eu tenho duas respostas. Eu posso ter duas respostas, sim ou não, né? Perdão. Quando eu pergunto por quê, eu posso dar respostas muito rápidas. Por que você fez isso? Porque eu quis. Está respondido. Acabou a conversa e ainda assim eu não consegui chegar nesse consenso que eu quero construir. Eu sempre faço perguntas que me levam a contar histórias. Lembra que eu comentei com vocês? Quando eu pergunto o que é respeito para você, pense agora, pare aí onde você está agora e tente pensar o que é respeito.
O que é respeito para mim? Às vezes é até difícil a gente conseguir falar, né? Ou estabelecer um conceito de respeito, ainda mais um conceito de respeito para todo mundo. Mas quando eu pergunto para você, compartilha comigo uma história em que você se sentiu desrespeitado, uma história que é sua, aí é tranquilo você contar. Compartilha comigo uma situação em que você se sentiu respeitado e que isso te fez bem. Nem sempre a gente sabe dizer o que é respeito, mas a gente sabe dizer quando é que a gente se sente respeitado. É por isso que no círculo, quando eu for fazer minhas perguntas norteadoras, eu tento fazer perguntas norteadoras que me levem a contar histórias, porque isso leva a gente a se conhecer melhor, me leva a me reconhecer nas histórias de vocês, levam vocês a se reconhecerem na minha história e assim a gente constrói vínculo, assim a gente cria o nosso espaço seguro. Lembrem sempre, o que constrói segurança no círculo é conexão. É quando nós construímos o vínculo entre a gente. Por isso, o maior problema que pode acontecer no círculo é a desconexão. Professor, alguém chorou no meu círculo. Tranquilo, deixa rolar. Às vezes, chorar é o que a pessoa precisa fazer naquele momento para descarregar aquele sentimento e se conectar com quem está ali ao redor dela. Quando eu silencio o choro da pessoa, eu posso estar impedindo ela de fazer o que ela quer. Quando é que eu intervenho no choro? Quando aquele choro desconecta. A pessoa está chorando tanto, tão convulsivamente, que ela nem está mais ouvindo o que os colegas estão dizendo. Ou o contrário, né? Ela está chorando e os colegas não conseguem se concentrar. O objeto da palavra está bem ali e todo mundo está olhando para quem está chorando. Aí você, facilitador, para cuidar do grupo, intervém naquela situação. Que pode ser, gente, parece para mim que alguma coisa incomodou vocês na última rodada, que foi e dar a oportunidade para as pessoas falarem sobre aquele choro. Se isso não acontecer, se não gerou desconexão, deixa acontecer. A mesma coisa, se alguém pegar o telefone, se alguém descumprir uma regra da guia, se alguém desrespeita o objeto da palavra, não interfere, a menos que isso gere desconexão. Gerou desconexão, para e cuida do grupo, porque o importante é cuidar das pessoas. Com base nesses elementos estruturantes, eu posso ter vários tipos de círculos diferentes. Os círculos que nós aprendemos a fazer foram esses aqui de baixo. Vocês vão ver as pessoas chamando eles por aí de círculos menos complexos, círculos não conflitivos. São círculos que não lidam com o conflito, que não lidam com uma situação em que tem duas pessoas brigando uma com a outra. O que a gente aprendeu a fazer? Círculo de diálogo, vamos conversar sobre uma situação que mexeu com a gente. Sumiu o telefone do professor e a turma está abalada com isso. Vamos conversar sobre isso para saber como é que a gente está se sentindo. Dois colegas nossos, quando estavam chegando aqui para assistir a aula, passaram por uma abordagem desrespeitosa pelo segurança. Vamos conversar sobre isso. Vamos fazer um círculo de diálogo para cuidar dos nossos colegas que se sentiram assim, para que eles saibam que eles são importantes para a gente. Então, esses círculos aqui de baixo, nós aprendemos a fazer. Existem outros tipos de círculo, e eu estou fazendo essa menção, para que vocês saibam que para esses, né, existem algumas coisas que a gente precisaria ter visto que nós não vimos, então não se arrisquem a fazer esse tipo de círculo, que são o círculo restaurativo, o círculo de apoio, o círculo de cura. O círculo de cura, inclusive, é um círculo, gente, para lidar com pessoas que estão passando por uma doença mesmo. Eu, Caco, não tenho formação para fazer círculo de cura, porque eu não tenho essa habilidade. Esses outros eu tenho, mas não foi isso que a gente aprendeu esses daqui. Existem muitos outros, né? Esses são os mais comuns. Um círculo de diálogo para a gente conversar sobre um tema que está mexendo com a gente. Círculo de celebração para a gente comemorar a nossa vitória. Círculo de construção de vínculos, esse a gente fez muito. Círculo para a gente se conhecer, para a gente saber um pouco mais
da história uns dos outros. Círculo de construção de consenso, quando tem algum problema não, mas quando tem alguma decisão que a gente tem que tomar em conjunto. Círculo de apoio, nós fizemos um desses aqui em sala de aula para apoiar uma pessoa da gente que tinha passado por uma experiência difícil. Então esses círculos, vocês aprenderam a fazer, são para esses que a gente pode usar os elementos estruturantes que nós conversamos agora há pouquinho. Estamos quase acabando, hein, pessoal? Fiquem comigo. Com base nesses elementos estruturantes, sabendo quais são os tipos do círculo, qual é o passo a passo, qual é o planejamento que eu tenho que fazer para conduzir o círculo que eu preparei. Essa é a sequência dos passos do círculo. E que alguns passos dessa sequência já são elementos estruturantes. Por isso eu não vou me repetir, eu vou me concentrar mais nos que eu não falei, mas de qualquer forma, para vocês saberem que a ordem é essa. Não mudem a ordem. Tudo no círculo tem uma intencionalidade. Quando a gente vai construir um espaço seguro, a ordem desses passos é importante para que as pessoas se sintam à vontade para falar com verdade sobre temas difíceis. Vou já explicar por quê, para a gente não esquecer. Quais são os passos que eu sigo para fazer um círculo? Primeiro eu explico para as pessoas o que é o círculo. Quem fez o curso foram vocês. Quem sabe o que é um objeto da palavra, o que é um centro do círculo, quem sabe o que é que são aqueles objetos que a gente colocou ali, são vocês. Expliquem para as pessoas. Então, dá as boas-vindas, bom dia pessoal, muito grato por terem vindo, para mim é muito importante que vocês estejam aqui. Explicar o objeto da palavra, quem decide, quem vai falar não sou eu, então eu vou circular esse passarinho entre vocês, o passarinho circula ou à direita ou à esquerda, ele nunca cruza e ele nunca volta, quem está com ele pode falar se quiser falar, silenciar para pensar o que quer falar, não quer falar não tem problema, pode passar ali adiante, explicar essas três funções do objeto da palavra é muito importante, e explicar o sentido de cada coisa que você colocou no centro do círculo. E aí já vai uma dica, hein? Quanto mais coisa você colocar no centro do círculo, mais tempo você demora para explicar. Coloca em poucas, não precisa de muito não. Então, o primeiro momento do meu círculo é explicar o que é o círculo, explicar o que é que a gente vai fazer aqui. O objetivo do nosso círculo é a gente se conhecer melhor. Estamos fazendo esse círculo para cuidar da nossa colega que passou por uma experiência difícil. Estamos fazendo esse círculo para celebrar a nossa certificação no curso, porque a gente conseguiu chegar até o fim. Então expliquem o objetivo do círculo. Depois disso, o próximo passo é a cerimônia, falamos dela agora há pouquinho, uma música, um vídeo, um poema, sempre com uma ideia positiva, para a gente abrir o círculo com uma ideia positiva, não começar o círculo logo com um problema. E sempre uma cerimônia que gere vínculo. Se você vai fazer, por exemplo, um círculo para uma família que está passando por um momento difícil, eu sempre escuto isso nos cursos que eu dou, gente. Pessoal, vamos lá pensar numa música para conversar com esse pai e esse filho que estão passando por uma fase difícil no relacionamento deles. Aí o pessoal, talvez vocês não saibam porque não é tempo de vocês, mas o pessoal cita uma música que chama Pais e Filhos, do Legião Urbana, que é uma música que começa com uma cena complicada, né? A música é estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar. A música começa com uma pessoa pulando de uma janela. Não é um jeito legal de começar um círculo. Poxa, cara, mas a música é tão animada, eu gosto tanto dela, me marcou tanto. Massa, continua sendo uma música boa. Só pensa se é uma música adequada para a tua cerimônia de abertura. Não vai correr risco. Então, explicar o que é o círculo, fazer a cerimônia de abertura. O próximo momento é aquela fase de check-in e apresentação. Lembra que a gente sempre começava perguntando
Quem é você e com que sentimento você está chegando no nosso círculo? Isso é apresentação e check-in. Eu estou perguntando quem você é e como você está. Se o círculo é um espaço seguro e se segurança é construída com vínculos, a primeira parte da construção dos vínculos é eu saber quem são as pessoas que estão conversando comigo. Então eu pergunto, quem é você e como você está? Por que as duas perguntas diferentes? Porque às vezes eu sou, no meu dia a dia, uma coisa, uma pessoa, e naquele momento eu estou diferente. Pessoal, bom dia, eu sou o Caco, eu sou uma pessoa tranquila, mas hoje de manhã eu briguei com a minha esposa antes de vir para cá, e aí, gente, eu estou muito impaciente. Isso é importante para que o grupo saiba que a minha impaciência não é com o grupo, é porque de manhã eu passei por uma situação complicada com a minha esposa que me deixou daquele jeito. Então eu pergunto, quem é você e como você está? Apresentação e check-in. Tem várias maneiras de fazer isso. Eu posso, pergunta simples, quem é você, qual o seu nome? Aí perceba, quando eu pergunto qual o seu nome, a resposta tende a ser mais rápida. Meu nome é Caco, meu nome é Carlos. Como você gostaria de ser chamado? Se eu pergunto quem é você, a pessoa pode se sentir convidada a falar por mais tempo. Eu sou o Caco, eu sou o pai da Flora, eu sou um praticante de capoeira, eu sou facilitador de círculos. Então pensa direitinho nessa tua pergunta, porque algumas podem ser mais adequadas que outras para aquele círculo que tu vai fazer. Eu posso fazer isso com desenho. Desenha, coloca no papel um desenho que representa quem você é e outro que representa como você está sentindo. Posso colocar fotos, escolhe uma foto que diz... Então, tem várias maneiras de fazer isso, contanto que eu pergunte quem você é e como você está chegando. O próximo momento, já falei disso agora há pouquinho, são as orientações co-construídas, né, as nossas linhas guias, os nossos norteadores. Aquele momento em que eu entrego o papelzinho e dou a caneta para que você diga o que é que o grupo precisa fazer para você se sentir à vontade aqui. Lembra que tem uma ordem que as pessoas colocam no papel que elas dizem, tem uma ordem que elas mostram para o grupo e colocam lá no centro do círculo, e tem que ter uma rodada de confirmação, em que você pergunta para o grupo todo, que aí, gente, todo mundo se sente à vontade de se comprometer com aquilo que nós colocamos aqui no centro do círculo, se comprometer com as nossas linhas guia. Aí você pode passar o objeto da palavra, para as pessoas dizerem sim, não, queria colocar outra coisa, queria tirar aquela ali. Eu posso, como facilitador, suspender o objeto e perguntar no geral, mas é importante que tenha uma rodada de confirmação. Terminou linhas guia, terminou os norteadores, passa para a tua atividade principal. São as perguntas que tu pensou, os convites para contação de histórias que tu pensou, para que o grupo consiga conversar sobre aquilo que nos trouxe até ali. Se a gente veio conversar sobre o telefone do professor que desapareceu de sala de aula, é o momento de falar do telefone. Se eu estou reunido ali para falar, para apoiar uma família que está passando pelo luto da morte de um parente, é o momento de falar da morte do parente. Essa é a hora em que o círculo veio fazer aquilo que ele foi pensado para fazer. Quero chamar a atenção para uma coisa. Percebam que eu estou mais ou menos na metade do círculo. Isso não é à toa. Lembra que eu falei que a estrutura do círculo constrói o lugar seguro? Tudo isso é construção. Tudo isso é tentando fazer as pessoas se sentirem à vontade para falar com verdade sobre o tema difícil. E aqui é o tema difícil. É por isso, gente, que eu não posso pular etapas. Essa sequência de etapas, essa sequência de passos, ela tem o objetivo de preparar o grupo para falar sobre o tema difícil. Com isso eu quero dizer... Não vai colocar, por exemplo, na tua apresentação em check-in, perguntas que te levem para cá. Eu vim ajudar uma família a lidar
com a morte de um parente querido. Não vai perguntar aqui alguma coisa em relação a esse parente. Por exemplo, quem é você e qual o teu parentesco com a pessoa que morreu? Porque tu está jogando a pessoa daqui direto para cá, pulando uma etapa essencial, que é a construção de linhas guia. Respeitem a sequência dos passos, porque é isso que cria o espaço seguro que a gente quer criar. Se o círculo foi feito para chegar a um consenso, vamos definir aqui qual vai ser a hora que a gente vai sair da aula. Vamos definir aqui o que é que a gente vai fazer com as coisas que ficaram do nosso parente que morreu. Vamos decidir aqui o que é que a gente vai fazer para lidar com o sumiço do telefone do professor. Essa é a hora de construir o acordo. Nem todo círculo tem que ter acordo. Às vezes não. Às vezes o círculo é só o espaço para as pessoas se ouvirem. E é isso mesmo. Se tem acordo, a hora de construir acordo é aqui. Perguntei como é que as pessoas estão chegando no círculo. Faço minha atividade principal, construo os meus acordos. Eu pergunto como é que elas estão saindo. Porque eu tenho que saber se as pessoas estão bem. Se o círculo existe para cuidar das pessoas, eu tenho que saber se aquele círculo reverberou bem nas pessoas ou se tem alguma questão em aberta que precisa ser fechada. Com alguns de vocês, nós fizemos círculos e eu me lembro que no check-out, em um determinado dia, eu passei a objeto da palavra e um de vocês disse, eu estou confuso. Quando o círculo terminou, e aí eu prestei atenção naquilo, vi que era o momento de terminar o círculo, quando o círculo terminou, eu procurei a pessoa que disse isso e tentei cuidar dela. Cara, tá tudo bem, eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Porque naquele momento do final do círculo, tu falou essa palavra e isso me deixou em alerta. A pessoa disse, não, tudo bem, né? Obrigado por ter perguntado, mas é uma coisa minha, é uma coisa que eu preciso resolver. Inclusive, não tem nada a ver com o círculo. Né? Pelo menos eu tive a oportunidade de cuidar daquela pessoa. Ela não queria ser cuidada, massa, tudo bem. Mas é para isso que serve o meu check-out. Fiz uma cerimônia de abertura para dizer, gente, começou o espaço seguro. Faço uma cerimônia de encerramento para dizer, gente, acabou. Cuidado com o que vocês vão falar aí fora. Uma coisa importante para dizer sobre a cerimônia de encerramento. Ela encerra, tá, gente? Ela fecha, ela termina. Não vamos colocar uma cerimônia de encerramento que levanta uma grande questão, que coloca uma pulga atrás da orelha das pessoas e as pessoas vão sair do círculo com a sensação de que precisavam conversar mais. Eu faço um círculo para ajudar a família a lidar com a morte de um parente querido e bem aqui eu trago uma cerimônia de encerramento, um poema que reflete se existe vida após a morte. Eu estou abrindo outra questão, não estou fechando. Né? Então escolham cerimônias de encerramento que realmente fecham aquele momento. Às vezes a gente não é cuidadoso com essa escolha e as pessoas saem com a sensação de, epa, né? Alguma coisa que eu precisava dizer eu não disse, alguma coisa que eu precisava escutar eu não escutei. É por conta dessa escolha aqui. E aí, último assunto para a gente lembrar das nossas aulas. Por que o círculo tem aquela sequência de passos? E por que eu não posso pular esses passos? Lembra que eu falei que os círculos eles surgiram da herança de povos indígenas do Canadá e da Nova Zelândia, lá naquele momento em que a gente estava criando a justiça restaurativa. Isso não é só uma história bonita para legitimar o uso dos círculos. Existe uma sabedoria ancestral que fundamenta essa metodologia, que fundamentam esses processos. Uma delas é o que os povos indígenas do Canadá, lá eles chamam de os primeiros povos, e aí são vários povos, o povo Daka, as comunidades de Hollow Water, né, eu não vou saber dizer todas. Uma das contribuições desses povos é o que eles chamam de roda da medicina, que fala que toda pessoa ou toda comunidade é composta de 4 dimensões
E quando a pessoa está doente, é porque essas dimensões estão em desequilíbrio. Encontrar a saúde, portanto, né, a roda da medicina em inglês pode ser traduzida como roda da saúde também, é encontrar o equilíbrio dessa pessoa. Com a comunidade é a mesma coisa, mas a doença da comunidade qual é? É a briga, é a desunião, é qualquer coisa que quebre a harmonia daquela comunidade. A sequência de passos do círculo é pensado de acordo com essas dimensões da roda da medicina. Então eu vou ter apresentação, eu vou ter cerimônia de abertura, apresentação em check-in, eu vou ter construção de linhas guia, eu vou ter atividade principal. Aí olha que interessante, o círculo discute a atividade principal na sua etapa emocional. É por isso que eu não pergunto por quê, o quê, por que você fez isso, por que você gritou com a professora, por que você jogou a cadeira na professora, por que você deu um tapa na nuca do seu aluno. Eu pergunto o que foi que você sentiu que fez com que você se comportasse assim. Então, atividade principal, construção de acordos, check-out e cerimônia de encerramento. Cada passo do círculo segue uma dessas dimensões. Se eu pulo, portanto, apresentação e check-in e vou direto para a atividade principal, eu queimei 50% das etapas do meu círculo. É por isso que essa é a lógica que está por trás dessa sequência de passos e é por isso que eu não posso quebrá-la. Queria só fazer uma observação, a gente fez em sala de aula, mas lembrar que para o círculo, a dimensão espiritual não necessariamente tem a ver com religião. Pode ter também, porque religião, a palavra religião vem do latim religare, que significa conexão. E a religião, a minha conexão com o divino, se eu sou cristão, a minha conexão com Deus, também é uma forma de me conectar com as pessoas. Eu me conecto com Deus, eu me conecto com a minha igreja. Mas mesmo pessoas que não têm uma religião, mesmo pessoas, por exemplo, que se dizem ateias, para o círculo, elas têm uma dimensão espiritual, porque elas se conectam com outros seres humanos. A dimensão espiritual do círculo é a dimensão da conexão com a comunidade, da comunidade entre si, e é por isso que ele é a última dimensão, porque quando eu estou mais fortalecido, é quando eu construo consenso, é quando eu faço os meus acordos, por exemplo. Essa é a minha dimensão espiritual. Pessoal, esse é mais ou menos o resumo, um resumão, né, bem rápido, daquilo que a gente conversou ao longo de toda a semana, para vocês lembrarem como é que eu faço um círculo. Esse meu resumo, ele não substitui um curso, não vou apresentar isso para os colegas de vocês, né, para que eles aprendam a fazer um círculo, porque tem muito detalhe aqui que a gente discutiu nas nossas vivências, que aqui eu não consegui falar, mas é para ser mais ou menos um mapa do caminho, uma lembrança daquilo que a gente conversou para ajudar na caminhada de vocês. Eu vou terminar essa minha participação. Eu vou terminar essa minha participação nesse material com a cerimônia de encerramento. E aí eu vou usar, eu acho que é um poema, uma parte de uma música que nós usamos também nas nossas aulas, que é uma música do Milton Nascimento, uma música que chama Coração Civil. É um trechinho que diz: São José da Costa Rica, coração civil, ilumine de esperança e amor Brasil. Se o poeta é o que sonha o que vai ser real, vou sonhar coisas boas que o homem faz e esperar ver os frutos no quintal. Por muito tempo, justiça restaurativa e círculos foram um sonho e hoje eles já estão dando frutos. Vocês são fruto disso, vocês também podem ser, se quiserem, parte dessa história. Muito grato mais uma vez por estarem comigo. Valeu, pessoal. A gente se vê por aí.